Bom dia a todos. Bom, depois de tantas informações, eu quero agora chamar todos nós a nos concentrar na mensagem de Deus. Estamos aqui para poder, como discípulos, como filhos de Deus, assumir com Ele uma missão, que é de espalhar o amor dele em todo mundo. Dando continuidade aí ao nosso tema do ano, renovação. Há dias atrás estudamos sobre a existência de Deus. Deus existe? Foi a pergunta que nós, como igreja, procuramos responder através do olhar de Deus na palavra dele. Deus fala para Moisés: olha, eu sou. Mas eu sou quem? Eu sou o quê? Aí Jesus vai deixar mais claro quem Deus é. Que Jesus, ele deixa mais claro, ele fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo. E aí a gente pôde aprender que Deus não teve início, que Deus nunca terá fim, que nós não podemos construir um manual para aconselhar Deus a como fazer as coisas, que Ele sabe governar com justiça, com amor, com bondade. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é perfeito vem da pessoa de Deus. Nós também estudamos sobre o propósito da criação, porque Deus criou o mundo. E procuramos responder essa pergunta. Deus criou o mundo para a sua glória. Salmos 19:1 fala que os céus declaram a glória de Deus. O universo todo declara essa glória. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A grandeza do universo, a maravilhosa forma como Deus criou as coisas, a natureza, os bichos, os animais, as frutas, as cores, os legumes. Tudo que é bom, tudo que é belo, Deus criou para a sua glória. E Ele criou o ser humano também, a sua imagem, a sua semelhança, para a sua glória. E nós também procuramos responder o que significa então glorificar a Deus, que é a próxima pergunta. Tem coisas que a gente faz que glorifica a Deus, e tem coisas que a gente faz que entristece a Deus, que deixa Deus irado, deixa Deus nervoso com as nossas atitudes, como a gente é. Então, e quando Deus criou o mundo, Ele não o criou por qualquer necessidade, ou fraqueza, ou deficiência dele. Ele o criou pelo ato criativo dele, porque Ele é poderoso, porque Ele é cheio de plenitude, Ele tem poder, Ele tem propósito e Ele tem força para manter tudo o que Ele criou existindo. Tem sido assim. O homem, por natureza, não tem o coração para glorificar a Deus. E hoje eu vou apresentar para vocês a coisa mais terrível que existe na Escritura. E sabe qual é a coisa mais terrível que existe na Escritura? É que Deus é bom. Ah, mas isso eu sei, Edson. O Nerivan compartilhou aqui na ceia sobre isso. Deus é bom, mas você não é. Ele é bom, mas você não é. E hoje nós vamos falar sobre missão. Nós também fizemos a pergunta: quem eu sou? Para onde eu estou indo? E o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Queria fazer uma pergunta para você hoje de manhã: qual é a sua missão? Pergunte para a pessoa do lado, olhando nos olhos dela, pergunte para ela: qual é a sua missão? Essa é uma pergunta complicada e bem desafiante. Então, Jesus vai deixar mais claro para nós sobre essa resposta. Qual é a sua missão? Porque Ele tinha uma missão. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 10.
Esse é Jesus depois do encontro que ele teve com Zaqueu na casa dele. Jesus responde assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Qual foi a missão de Jesus na terra? Buscar e salvar o perdido. Mas o que é um perdido? E do que um perdido precisa ser salvo? E nós vamos estudar isso, porque a missão só existe porque o homem, por natureza, não glorifica Deus, ele não adora Deus. A missão, ela é temporária. No céu não haverá missão, como aqui na terra, porque lá não haverá pecado. Lá não haverá pecadores lá. Lá não vai precisar anunciar o evangelho para os pecadores ouvirem a mensagem e se arrependerem. Então Jesus veio do céu para a terra com uma missão. Deus o enviou. Eu quero que você guarde essa palavra, enviou. Porque eu acredito que nesse grupo aqui hoje de manhã tem pessoas que Deus pode tocar você para que você seja enviado para uma missão. Não são todos que irão ser enviados, mas todos devem ter o coração para serem enviados. E perdido, essa palavra buscar e salvar o perdido. Jesus, você que é um cristão, te buscou. Você não buscou ele. Não se engane, eu tomei a decisão de buscar Jesus. Não, ele buscou você primeiro. Ele te procurou. E talvez o lugar onde ele te encontrou, que você estava perdido, você sabe muito bem onde é que é esse lugar. Eu conheço a minha história, já contei para vocês onde que Jesus foi me buscar. Jesus foi me buscar no meio do lamaçal do pecado. Viciado em droga. Orgulhoso. Inimigo da minha própria família. Aproveitador das amizades. Mentiroso, enrolão, enganador. Depravado. Foi lá que Jesus me buscou. É Ele quem busca, é Ele quem salva. E Ele sabe que quem anda sem a presença dEle, essa pessoa está perdida. Por isso que em João capítulo 3, versículo 17, o próprio Jesus fala assim: o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas as pessoas odiaram a luz e fugiram da luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Você entende a salvação? Somos maus. Mas hoje eu sou um cristão. Tome cuidado com isso. Em Marcos capítulo 10, vamos ler outra afirmação de Jesus, versículo 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus tinha bem claro qual era a sua missão na vida. Você tem essa clareza? Qual é a sua missão hoje aqui de manhã? Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Por que você ora?
Por que você oferta? Por que você convida pessoas? Por que você anuncia o Evangelho? Você tem claro isso na sua mente? Se você diz sim, então eu quero falar de uma outra coisa. Que você tem que dar sua vida. Como Ele deu. Como foi compartilhado aqui no momento da ceia, que nós faríamos as obras maiores que Ele fez. Irmãos e amigos, é interessante que essa afirmação de Jesus vem no contexto onde dois irmãos estão discutindo com Jesus para querer sentar um à direita dele e outro à sua esquerda. Olha aqui, que fantástico. Os discípulos estão lá discutindo para ver quem era o mais importante. Tiago de um lado, João do outro. Quem não quer estar nesse lugar, não é verdade? E Jesus, percebendo o coração deles, fala dele, eu vim para salvar o perdido e dar minha vida. E você, Tiago e João, você quer fazer isso também? E é interessante no que implica isso então sobre missão, que eu e você nós fomos escolhidos, resgatados para seguir o exemplo de Jesus em seu amor e em sua servidão. O mundo de hoje tem uma grande necessidade. Eu tenho orado constantemente sobre isso. E sabe qual é a necessidade urgente dos dias atuais? Homens e mulheres que vão pensar e viver com profundidade o Evangelho. Não é só saber as coisas do Evangelho, não é só decorar as coisas do Evangelho, é viver o Evangelho, é ir para a missão, é largar qualquer coisa, se lançar por aí, por causa de Jesus. Esse é o meu desafio. Nós temos hoje uma grande necessidade aqui no setor sul e Campo Limpo, de homens e mulheres com coração missionário. Você não está aqui só para receber. Você tem que dar e dar sua vida. Dá tudo que você tem. Porque vários homens na história já fizeram isso. Paulo fez isso. Estevão fez isso. Timóteo fez isso. Os irmãos que vieram dos Estados Unidos em 87 fizeram isso. Outros que foram para Belo Horizonte, outros que foram para Salvador, outros que foram para o Rio de Janeiro, outros que foram para Brasília, outros que foram para Recife, outros que foram para Bahia, para Salvador, e ainda há vários estados nesse país que estão esperando a mensagem do Evangelho que vai sair desse ministério aqui. Agora você é essa pessoa. Você pode dizer, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei orar, eu não sei nem falar de Deus para uma pessoa. Mas você pode ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas. Talvez você tenha dinheiro, você precisa ofertar mais, ser generoso, mais generoso. Em vez de você gastar muito dinheiro investindo em você mesmo, você tem que investir mais no reino. Alguns para ir, outros têm que bancar eles. Nós não vamos fazer missão sem dinheiro. No mundo de hoje, tudo tem um custo. Seu curso lá de faculdade tem um custo. Tudo tem um custo.
Ah, mas eu vim aqui para ouvir sobre dinheiro ou missão? Missão tem a ver com dinheiro. Então, quais os motivos que levaram todas essas pessoas a terem como missão de vida a missão de Jesus? Porque outra coisa que eu quero deixar aqui como fundamento, eu estou dando fundamento nas minhas aulas para vocês. Fundamento para depois ação. Ação sem fundamento pode trazer problema no futuro. Que pessoas erram, líderes pecam, pessoas abandonam a fé, pessoas caluniam, pessoas fazem coisas erradas, e aí, eu vou parar de dar porque alguém errou comigo, meu líder errou. A liderança não se preocupa. Olha, eu já estou há 30 anos nessa vida, olha, já passei por vários problemas. Líderes que abandonou a fé, pessoas que viraram as costas para Jesus, que estava ao meu lado, que eu amava tanto e também que me amava, gente de Deus. Só vai ficar firme até o fim quem tiver convicção na palavra de Deus. Ninguém vai entrar no céu pela fé do outro. Em Romanos capítulo 3, eu quero ler essa escritura com vocês hoje aqui. São as escrituras mais desafiantes na carta aos Romanos. Vocês sabem de cor, quem é cristão já sabe essa escritura. Talvez você tenha esquecido dela, talvez você não tenha compartilhado ela com muita gente já faz anos, e você nem se dá conta disso. Romanos 3, versículo 23 ao 26. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Sabe uma coisa aqui que é assustador, que é aterrorizante, que talvez você já esqueceu, que está escrito aqui? Que todos pecaram. E sabe que isso quer dizer? Que tem muita gente lá fora que está afastado de Deus e que estão esperando a missão chegar até elas. Talvez pessoas da sua família, irmãos seu. Talvez você está aqui hoje e você está afastado de Deus. Você nem sabe disso, que você está afastado de Deus. Mas essa escritura você já não compartilha com ninguém, já faz anos, e você acha que isso é normal. Você pode pensar assim: eu não dou nem a mínima se a minha vida está ou não envolvida na missão. Porque eu já pensei assim. Esse coração é o coração daquele filho que está na casa do pai, e o irmão pecador chega, e o pai faz a festa, e o pai manda chamar o filho mais velho para receber o filho, e o irmão fica mal, porque o outro se arrependeu, e o outro recebeu uma festa, ele está na casa do pai, mas ele não consegue ver a bondade do pai, ele acha que o pai está administrando a vida dele de uma forma injusta. Todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Isso abala você, irmão. Se isso não te incomoda, isso me incomoda. Vamos pensar assim, olha. O pecado é algo tão grave
Vamos pensar em Davi. Salomão, com 16 anos, chega para Davi, pergunta: pai, como o senhor conheceu minha mãe? Davi tem que falar a verdade. Eu conheci sua mãe, eu estava cobiçando do palácio, vi ela tomando banho nua, senti prazer por ela, obriguei ela a vir aqui na minha casa, tive sexo com ela. Ah, é? Me conta, ela era solteira ou casada? Ah, ela era casada. E o marido dela tinha morrido? Não, eu matei o marido dela. Você entende porque depois Salomão tinha 700 mulheres? O exemplo que ele tinha era de Davi. E olha, isso vai ficar marcado para nós também. Se a gente não tiver convicção sobre o pecado, como o pecado afeta a nossa casa, como o pecado afeta a igreja, como o pecado afeta a sociedade, a gente vai achar: ah, Deus, pecado, Deus odeia o pecado. Eu já ouvi essa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas Deus também, na Bíblia, tem um outro lado da moeda, que Deus odeia o pecador. Ele ama, mas tem um limite. E talvez você esteja com o seu coração duro. Eu não quero me envolver com a vida de ninguém. Deixa outras pessoas fazerem isso. Eu não quero servir em lugar nenhum. Deixa outras pessoas fazerem isso. Eu só quero cuidar da minha própria vida. Então, olha, você tem uma missão, não se esqueça disso. Em Salmos 50, vamos ler essa escritura. Versículo 16. Por que eu tenho que fazer missão? O salmista vai nos ajudar. Salmo 16, 50, versículo 16. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Por que Deus fala essas coisas tão duras para o povo dele? Que o povo estava lá recitando as leis da aliança, falando várias coisas sobre Deus, mas a desobediência, a rebeldia estava no coração, a falta de obediência. E aqui Deus fala também sobre a comunhão com pessoas adúlteras, pessoas que são ladrão. Então assim, como que Deus pode se unir a alguém assim? Deus ama os adúlteros, Deus ama os ladrões, mas Deus quer que essas pessoas se arrependam. E quem vai levar para elas a mensagem? Nós. E olha, é lá no seu trabalho. Se você, irmão, olha, eu vou falar isso porque eu tenho pensado muito na minha vida. Faz tempo que eu não trago um visitante na igreja. Isso me preocupa. Um visitante não, um amigo. Eu não sei se isso preocupa você. Você já entrou no automático de cada domingo vir e cada reunião. Então assim, se a gente quer fazer missão, e eu sei que você quer, eu quero encorajar você, porque o mundo é mau. Mas sabe por que as pessoas odeiam a luz? Olha o versículo 21 do Salmo 50. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado, por isso pensaram que eu era igual a vocês. Então sabe qual é a visão que a gente tem de Deus? Que Ele é igual a nós.
Deus é diferente de nós. O pessoal lá em Hollywood fala, vamos espalhar o amor pelo mundo, né? Os artistas, aquelas causas nobres. Mas aí você vê o quê? O cara troca de mulher como troca de filme, de roupa. E a mulher é a mesma coisa. Vamos, tudo hipocrisia. Vamos espalhar o amor, um discurso lindo. Agora, sabe uma coisa que o mundo louva? Começa a cuidar de cachorro. Começa a cuidar dos golfinhos. Começa a cuidar da natureza. Aí as pessoas... Olha esse homem, essa mulher tão dedicada às causas dos bichos, da natureza. E eu não tenho nada contra. Agora, se você fala de pecado para elas, ela te odeia. Eles odeiam Deus, eles não querem nada com Deus. Por isso que eles fogem da luz, eles não querem a luz. E nós, como os missionários de Deus, precisamos amar essas pessoas, mostrar o Evangelho para elas, mostrar Cristo para elas, totalmente, completamente, para que elas vivam e tenham comunhão verdadeira com Deus. Em João capítulo 10, olha o que Jesus fala para os discípulos dele, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Há muita gente que está fora do aprisco. Jesus deixa bem claro isso para os discípulos. E o que ele fala? Olha, tem que trazer essas também. Será que nós estamos motivados? Será que isso nos enche de esperança para ir evangelizar, para ir anunciar Cristo, para fazer missões? Eu falei na minha última aula aqui que a gente não vai recomendar aquilo que a gente não aprecia. Ser um religioso é muito fácil para cada um de nós. Entrar no automático. Não ter a vida de Cristo. Eu tenho orado muito, que eu quero ver a presença de Deus nessa igreja, na minha vida. Quando eu falo igreja, é você, na sua vida, na minha vida. Que onde a presença de Deus está, coisas impossíveis vão acontecer. Onde não há milagres, o povo se desvia. É natural. Cadê os milagres? Milagre agora é, conquistei um emprego, ótimo, amém. Mas isso não é o maior milagre, é uma vida sendo transformada. João 17:18, a oração de Jesus. O que ele ora a Deus? Tem a ver com missão. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Será que existe discípulos com esse coração hoje? Com essa fé, com essa obediência? Vamos pensar em Deus criando o universo. Estrelas, venham. Cada uma no seu lugar. Mar, pare aqui. Parou. Será que a gente tem esse coração de ser enviado? Eu não sei o que você está passando na sua vida. Se você está com alguma crise, você está desanimado, desanimada. Olha, o seu ânimo, ele só vai voltar
quando você voltar para Jesus, não adianta. Voltar de verdade. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus falando novamente para os discípulos. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Novamente a coisa é repetitiva, meu irmão. Mas a gente é duro de obedecer isso. A gente tem um monte de desculpas para não fazer a missão. Temos medo. Somos dominados, às vezes, pelo medo. A gente estava numa discussão essa semana lá no setor Campo Limpo com os líderes de igreja em casa, porque basicamente a nossa região lá é uma região composta de pessoas simples, financeiramente. Então, mas o reino de Deus tem que ter pessoas pobres e pessoas ricas. Ricas financeiramente. Mas Jesus advertiu que é difícil um rico entrar no céu. Mas às vezes a gente não convida as pessoas ricas por preconceito, ou por vergonha, ou por se achar inferior. E talvez você é de uma classe social mais elevada, você não convida pessoas que são mais pobres que você. Ou você não convida pessoas que você convive com elas, porque elas são ricas e você vai ter que dizer que é um cristão para elas, e você tem vergonha de dizer: eu estou num grupo que só tem pobre. Você entende as coisas, como funciona na nossa mente, no nosso coração? Jesus está comprometido com suas ovelhas perdidas. A missão de Jesus não pode se transformar em omissão da parte dos seus discípulos. Se somos omissos, nós vamos sofrer as consequências da nossa omissão. Até o pecado de indiferença será lidado por Deus. E para terminar, eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 5. Isso aqui me animou bastante. João, no contexto da prisão, do sofrimento, da escassez, ele tem uma visão poderosa de Deus. E é isso. Às vezes a gente vai precisar ir para a ilha de Patmos para conseguir enxergar Deus com todo o seu esplendor e glória. Por isso que Paulo fala que assim nós herdaremos com Cristo não só os tesouros dele, mas também os sofrimentos dele. Ninguém vai entrar no céu sem sofrer. Não se engane. Não se engane. Você vai ser provado um momento da sua vida, você vai ser desafiada, se você quer ser um cristão de verdade. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Isso aqui é uma canção. Canção e missão, né? Cante uma nova canção. A Bíblia fala assim: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da sua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e de todas as raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Tanto na sua vida como na sua morte, Jesus é um exemplo de missionário. Foi lido hoje aqui: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo.
Jesus continua hoje buscando pessoas. Olha, irmãos, isso aqui é uma esperança para nós. Deus está comprometido que Ele tem pessoas em cada nação, em cada tribo, em cada língua, em cada raça. Olha, a dimensão da profundidade do que está escrito aqui para os discípulos é que cada grupo de famílias, cada etnia, cada raça, cada povo precisa ouvir o Evangelho, porque só Jesus salva. Não tem como fazer missão sem essa clareza. Sabe uma coisa que eu percebi? Ninguém mereceu a missão. Ninguém merece a missão de Cristo ainda hoje. Missão é um ato misericordioso de Deus, é um presente de Deus, por meio do seu Filho. Essa foi a missão de Cristo. Essa é a nossa missão. Essa foi a paixão de Cristo. Essa deve ser a nossa paixão. E eu quero perguntar novamente, para a gente concluir, qual é a sua missão? Vamos orar e agradecer a Deus.